Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Marcos, capítulo 12, dos versículos 28 ao 34, e é a passagem onde Jesus Cristo fala sobre os dois maiores mandamentos, os mais importantes. Aqui, Jesus havia acabado de dar uma bronca, digamos assim, né, de proferir ali o ensinamento de uma maneira muito enfática aos fariseus e mestres da lei, que estavam questionando a ele sobre se numa situação em que uma mulher ficasse viúva, casasse com o marido e esse marido morresse, etc, 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 de quem ela seria esposa no reino dos céus. E ele dá uma bronca neles aqui. E isso até o 27, né, o momento anterior. E aí ele entra aqui falando sobre o mandamento mais importante, porque diz aqui o evangelista que um mestre da lei ouviu aquilo que Jesus tinha falado e havia gostado da resposta dele. Então perguntou qual era, né, ou quais eram os mandamentos mais importantes do da lei, né, da lei judaica. E aí Jesus responde que é amar a Deus com todas as forças, com todo o entendimento, de toda a alma, de todo o coração, e que o segundo mais importante era amar ao próximo como você mesmo. Inclusive essa versão que eu estou usando aqui está escrito dessa forma, né? Amar ao próximo como você ama, né? Ame os outros como você ama a você mesmo. E é muito interessante porque a resposta desse mestre da lei concorda com o que Jesus falou. Ele diz assim: devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nossa mente, com todas as nossas forças, e ao outro como amamos a nós mesmos, pois é melhor obedecer a estes dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. E nós podemos aplicar isso aqui ao nosso cotidiano da seguinte maneira: existem pessoas que dizem estar amando a Deus de todas as com todo o seu coração, com sua mente, com todas as forças, e dizem que amam ao próximo como amam a si mesmas. Mas as suas ações não demonstram isso. E nós devemos sempre estar atentos para que esses ensinamentos aqui não sejam ensinamentos apenas da boca para fora, mas sejam ensinamentos que se transformam em ações. E ações, muitas vezes, pequenas, né? Ações quase imperceptíveis. Então as pessoas tiram assim, amar ao outro como a mim mesmo é eu dar um prato de comida, eu ajudar, etc, etc. Mas muitas vezes as pessoas até fazem isso, né? Eu vou orar por outra pessoa. Só que dentro de si ainda existem sentimentos que são exatamente o oposto disso. Por exemplo, pessoas que dizem estar exortando aos outros, mas na verdade manifestam o orgulho. Então a pessoa fala assim: não, tal coisa precisa acontecer na igreja, tal coisa precisa ser falada na igreja, porque os irmãos precisam ser exortados, ou porque aquele irmão precisa ser exortado. Isso é uma demonstração muito grande de orgulho, embora muitas vezes a própria pessoa não perceba, porque ela ainda não tem feito o seu autoexame de maneira correta, não tem pedido a Deus que mostre para ela, enfim, os seus próprios erros, as suas próprias falhas. Então ela quer ficar olhando para os outros. Por mais que ela não diga que é orgulhosa, essa é uma manifestação clara de orgulho, porque ela se enxerga melhor e maior que os outros, ela se vê no direito de exortar a torto e a direita. Então, isso se manifesta de outras formas também, né? A própria inveja, ciúmes, né? Mas aqui é só um exemplo de como muitas vezes as pessoas dizem que estão cumprindo o mandamento de amar ao outro como a você mesmo, mas ainda estão se auto-enganando. Estão de uma maneira errada, enxergando como fazer as coisas de uma maneira completamente errada.
E Jesus fala para essa pessoa aqui, para esse mestre da lei, que ele não está longe do reino de Deus. Porque o reino de Deus não são sacrifícios, não é matar animais. Então, o reino de Deus não são ações exteriores. O reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus não diz respeito a se você fuma ou não fuma, se você bebe ou não bebe, se você faz ou não faz tal coisa. Mas diz respeito a como você de fato tem amado a Deus. Como nós, de fato, temos enxergado Cristo nas nossas vidas. Será que nós estamos querendo tomar ações à frente de Cristo? Será que nós estamos de fato confiando nele quando os problemas aparecem ou só nos momentos de paz e de calmaria? Será que nós temos amado as pessoas como nós amamos a nós mesmos? Será que, por exemplo, voltando ao exemplo que eu dei, será que nós estamos fazendo essas correções, exortações às pessoas, por exemplo? Como nós gostaríamos de ser ensinados, como nós gostaríamos de ser abordados? Então nós devemos nos colocar no lugar dos outros. Nós devemos entender do que se trata, de fato, o reino de Deus. E aqui Jesus resumiu o que eu estou querendo dizer com o reino de Deus. Não é comida, não é bebida, não é fumar ou não fumar, beber ou não beber, etc, etc, etc. São exatamente os sacrifícios. As pessoas acham que alcançam o reino de Deus com essas boas ações, digamos assim, fazendo as coisas. E o reino de Deus não é alcançado dessa maneira. Não é isso que determina se a pessoa é salva ou não, se a pessoa tem agradado a Deus ou não, se a pessoa de fato está transformada ou não no seu interior. Porque quantas pessoas há que não fazem isso, mas no momento de amar ao próximo como a si mesmo, como a si mesmos, fazem exatamente da pior maneira possível. Inclusive como os muitos fariseus fizeram com Jesus. Então, que hoje nós possamos refletir aqui em cima desse trecho, se de fato nós estamos trilhando o caminho que leva até o reino de Deus, o caminho que Jesus trilhou, ou se nós estamos, primeiro, enxergando as coisas de maneira turva, achando que estamos cumprindo, uma série de regrinhas e por isso Deus nos olha com favor, estamos agradando a Deus, ou se nós estamos falhando no básico, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E não sou eu que vou determinar como você faz isso, porque eu sou uma pessoa que erra. Eu sou falho, Isso quem determina é o Espírito Santo. Peça a Ele que diga a você, que mostre a você, faça seu autoexame, seja sincero com o Espírito Santo, e Ele com certeza vai te mostrar como você está na caminhada para o reino de Deus. E eu tenho feito mesmo. E eu sei que eu ainda preciso mudar e melhorar muito. É um favor, de fato, Entrar no reino dos céus, para mim, por exemplo, eu tenho plena consciência que é um favor, porque eu não sou merecedor. Então que nós todos façamos essa reflexão no dia de hoje. Estamos amando a Deus dessa forma que está escrito aqui? Estamos amando ao próximo de fato como a nós mesmos? Ou nós, do alto do nosso pedestal, estamos achando que podemos olhar para os outros e esquecendo do imprescindível, nós mesmos, as nossas ações, a nossa alma, os nossos pecados? Deus abençoe você. Até amanhã.